Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação.
Quero, neste início da homilia, agradecer a presença do Padre André, da paróquia Imaculado Coração de Maria, ele que proclamou o Evangelho agora. Mais uma vez, nós estamos nesta grande solenidade da oitava da Páscoa. É um dia que é celebrado como se fosse um dia só. É o dia da ressurreição. Nosso Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, como nós temos dito durante esses dias. Não sei se vocês perceberam que na oração da coleta, lá diz assim: Senhor, concedei-nos que nos alegremos nesta solenidade da ressurreição do Senhor e que nos conceda que, celebrando as festas nesse tempo, nós cheguemos às eternas alegrias. Olha, nós nos alegramos com essa festa e que essa festa que nós estamos celebrando, que é uma grande solenidade, neste dia, ela possa nos levar às alegrias eternas, ou seja, as alegrias do céu. Uma festa tão sublime que nós devemos participar para que um dia nós possamos participar também das alegrias eternas nos céus. Por que eu estou falando isso? Por causa do Evangelho de hoje. Notem que ontem Maria Madalena confundiu Jesus com um jardineiro. E ela só foi reconhecer Jesus quando ele falou o nome dela. E ela viu que era Jesus. Hoje, nós nos deparamos com o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, de 13 a 35, essa belíssima narração que nós acabamos de ouvir. E aqui no início, vai falando que esses dois homens estavam meio que entristecidos. Eram dois discípulos de Jesus. Olha, se eram discípulos, eles conviveram com Jesus durante 3 anos. 3 anos de convivência. Uma pessoa que convive com outra durante 3 anos sabe bem quem é a pessoa. Até no jeito, Vendo a silhueta da pessoa distante, ela já sabe, é tal pessoa, porque convive. E agora estão ali andando com Jesus e não conhecem. 3 anos de convivência. Do mesmo jeito que Maria Madalena não conheceu, eles também não conseguiram perceber. Primeiro que na cabeça deles eles jamais iriam pensar que aquele homem que estava morto estaria vivo. Por isso que eles nem estavam andando ali e nem imaginaram. E ali Jesus vai dando uma de bobo, vai conversando com eles e tal. A conversa é boa, o coração deles vai ficando quente, que maravilha, que conversa esse homem aí. Tem uma maneira de falar maravilhosa. Olha, fica conosco, já está de tarde, a noite está chegando, vem, fica na nossa casa. Aí quando estão lá, e aqui diz claramente, Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nessa hora eles disseram: esse gesto foi Jesus que nos ensinou. Esse gesto foi ele que fez várias vezes. É Jesus. Aí Jesus some. Aí agora eles vão entender
tudo que Jesus havia dito no caminho, quando andava com eles, dizendo: o Filho do Homem vai sofrer, vai morrer, o sinédrio vai matá-lo, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. E foi justamente na hora, no momento do partir do pão. E isso aconteceu quando? No início do Evangelho diz: naquele mesmo dia em que aquelas mulheres tinham visto, que foi o primeiro dia da semana, que é domingo, aconteceu isso. E a partir daí, meus irmãos, desde os tempos apostólicos, esse gesto ficou marcado na vida dos apóstolos e da igreja, que se tornou um momento obrigatório para que todos nós, no primeiro dia da semana, no domingo, pudéssemos participar da missa. É o dia do Senhor. Como foi lido agora na aclamação ao Evangelho. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Qual é o dia que o Senhor fez para nós? O domingo. Alegremo-nos e nele exultemos. Não foi a terça-feira, não foi a quarta, nem a quinta. Foi o domingo. Esse dia é um dia muito especial. Os cristãos saem das suas casas. Os pais com seus filhos, os filhos com seus pais, e todo mundo se direciona agora à casa do Senhor para celebrar o dia da ressurreição, que vai implicar em relembrar as maravilhas que o Senhor fez. É interessante, né, que nós temos uma mania de, quando se fala, né, as maravilhas que o Senhor fez. Esta obra é uma obra admirável aos nossos olhos. Aí nós ficamos pensando nas coisas que Deus fez na minha vida, né? Curou meu dente, me deu um carro, me deu uma casa. Aí nós achamos que essa é a grande maravilha do Senhor. Não, meus irmãos, a grande maravilha do Senhor, a obra admirável aos nossos olhos, é Jesus crucificado. É a encarnação do Verbo. E o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. É a sua paixão, é a sua morte, é a sua ressurreição. Essa é a obra admirável aos nossos olhos. É com isso que nós devemos nos alegrar. Não é por causa de uma cura, de um negocinho que Deus fez na minha vida e agora eu me alegro, não. A grande e maior alegria que nós podemos dar a Deus é ir no domingo, no sacrifício da missa, e relembrar toda a obra da criação. Para aqueles que foram na vigília pascal, naquela missa do sábado santo, vocês se lembram lá o fogo que foi abençoado? Depois o círio pascal que foi passando. A igreja toda escura, o mundo estava nas trevas. E a luz brilhou no meio de nós. E a partir do círio pascal, que é Jesus, que lembra nosso Senhor, vocês acenderam a vela de vocês. E aquela vela, que a questão não é a vela, mas é o fogo, é a luz. Ela brilhou também nas trevas do seu coração. E vocês viram que a igreja foi ficando toda iluminada. Depois o sacerdote ou o diácono foi lá e cantou, né, o Exulte. Lembrando toda a obra de salvação que Deus foi fazendo no decorrer da vida. Ó luz que brilhou nas trevas. Aí depois nós sentamos.
E a igreja foi fazendo com que nós relembrássemos tudo o que Deus fez na nossa vida. Aí aquelas leituras, né? O livro do Gênesis, o livro do Êxodo, Isaías. Para quem não entende, ficou ali dizendo assim, esse negócio não vai acabar, não. Não era para não acabar. Porque naquele momento era Deus fazendo com que nós lembrássemos tudo que Ele fez e que está escrito na Sagrada Escritura. E no primeiro dia Deus criou, e no segundo dia Deus criou, e depois Deus criou o homem. Aí relembramos, né? Abraão, que era para entregar o seu filho em sacrifício e não entregou. Vinde beber e comer de graça, no livro de Isaías falava. Relembrando toda a obra da salvação, até que nós cantamos o glória quando entrou no Novo Testamento para dizer assim, agora Ele chegou, aí cantamos o glória, cantou-se o aleluia com muita alegria, e depois leu-se o evangelho na madrugada daquele primeiro dia da semana. As mulheres foram lá e quando chegaram lá, o túmulo estava vazio e o anjo falou para elas, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aí não, ele ressuscitou. No primeiro dia da semana. E ali depois, né, ver as promessas batismais, para nós lembrarmos que nós éramos pagãos e já não somos mais, que nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna, que Deus que habitava num lugar tão longe que é o céu, que nós nunca, por nossas próprias forças, jamais chegaríamos lá, agora Ele vem e habita dentro de nós. Olha só o que aconteceu nas promessas batismais, nós fomos relembrando Deus, nós nos tornamos templo de Deus, Deus habita agora dentro de mim, eu sou templo, Deus está aqui dentro, a Santíssima Trindade habita dentro de mim. E depois, relembramos o sacrifício do Senhor e recebemos Jesus na Eucaristia, e naquele momento, mais uma vez o sacerdote pegou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos dizendo, isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Tomai e comei, tomai e bebei. Fazei isto em memória de mim. E depois nós fomos lá e nos alimentamos dele, porque é Ele que vai nos dar força para nós irmos ao encontro dele no céu. Essa é a festa que a igreja celebra. Quando se fala de festa na igreja, não é festa de botequim não, meus irmãos. Não é festa dançante, não é bebida, não é alcoolismo, não é droga, não é dança. Quando se fala de festa da igreja, é tudo isso que eu acabei de narrar para vocês. Essa é a festa. É a festa dos cristãos. E os cristãos não podem, de maneira nenhuma, esquecer disso. Então, todo domingo é dia de relembrar. Porque nós não podemos esquecer de toda a obra de redenção que Deus fez na nossa vida. Domingo, o dia do Senhor. É o dia do Senhor. É o dia nosso. Alegremos-nos e nele exultemos. Paremos tudo, até de trabalhar. Até de trabalhar. Para que nesse dia seja reservado unicamente para nós irmos em procissão para a grande solenidade. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. É algo
tão importante para nós, que se você faltar, colocando coisinhas mais importantes, colocando isso como mais importante do que essa grande solenidade, isso incorre em pecado mortal. E aí você averigue. Até você agora que entendeu isso e tem participado agora das missas dominicais, dá uma olhada na sua vida para ver se no passado você deixou de ir na missa para fazer outras coisas. Então vai procurar um sacerdote e vai confessar, porque é um pecado que está aí e que precisa ser absolvido. Tamanha é a importância. Tanto que se você falta a esse dia, porque você colocou outras coisas mais importantes, você só pode receber o Senhor na próxima missa depois de passar pela confissão. E não é comunitária não, viu? É confissão auricular. É com o padre. Porque se você comungar depois de ter faltado ao santo sacrifício e ter faltado à nova criação, a celebração da nova criação, é sacrilégio comungar. Toma-se a própria condenação. Porque você, me desculpe eu dizer assim, você jogou no lixo o que é de mais importante na vida de um cristão, que é a redenção dada a nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Me desculpe, eu vou dizer de novo. Se você falta por causa de outras coisinhas, é você jogar no lixo toda a obra de redenção concedida a todos nós. Porque não tem algo mais importante do que isso. Como eu já falei aqui, tire a missa do catolicismo e nós vamos virar protestantes. Porque os protestantes não celebram isso. Não celebram a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não relembram toda a obra de redenção que Deus fez. Eles só ficam somente ali na palavra de Deus, lendo uma palavra e fazendo discursos e pregações em cima daquela palavra, para depois dizer assim, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar isso e Deus vai te dar aquilo. Não, Deus não vai te dar carro, Deus não vai te dar casa, Deus não vai te dar ou sabe lá o que. Deus já te deu a salvação. Ele deu Jesus para você. Ele deu Jesus para morrer por você, para que você possa habitar agora no céu junto com Ele. Foi isso que Deus te deu. Se quiser carro, vá trabalhar. E ajunte dinheiro se é pobre. E aí Deus vai te ajudar também. Mas você parar num domingo apenas para ouvir discursos e meditações da palavra de Deus somente, e não participar do santo e único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo pela nossa redenção, é andar com uma perna só. Nós andamos com as duas. Nós ouvimos o Senhor falar e depois nós participamos do seu sacrifício e ele se torna alimento para cada um de nós. Se você não compreendeu isso, então vai pegar o catecismo da igreja. Terceiro mandamento. Os parágrafos 2168 a 2195. Vai estudar o catecismo católico. E dê o devido valor a quem precisa receber o devido valor. O devido culto, a verdadeira adoração que nós prestamos a nosso Deus. E eu termino dizendo,
Tem pessoas que ainda não compreenderam o que é o sacrifício da missa, que vêm dizer assim: eu participo da missa na terça, eu participo da missa na quarta, eu participo da missa na quinta. Que bom que você participa, mas você tem que participar de domingo. Porque se você participa na terça e não vai no domingo, você peca mortalmente. Aí, claro, você gosta daquela missa do padre jogando água benta no todo mundo, né? E proclamando cura. Então essas missas acontecem durante a semana. Aí a de domingo, que é o dia do Senhor, você não vai. Que é a mais importante. Porque Jesus não ressuscitou na quinta, nem na quarta, nem na terça, nem na segunda. Foi no domingo. Como o tempo já passou, não dá para falar mais. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.